né? A cada dia vai aparecer algo que a gente possa fazer, algo que a gente possa aprender e algo que a gente possa melhorar Com e se certeza. tornar melhor. Eu falo Uhum. isso em todos os âmbitos, profissionalmente, como pessoa, como ser humano e tem uma coisa que a gente tem que ter uma preocupação muito importante e muitas vezes a gente não tem, é contribuir de uma forma geral com a sociedade. Muitas vezes a gente se atende a essa responsabilidade, gosta de terceirizar, porque geralmente o ser humano ele gosta de ter É culpa, né? verdade. Tipo, Você me falando isso agora, eu me veio aqui várias reflexões, assim, porque muitas vezes a maioria das pessoas, né, vê uma coisa errada, vê uma coisa que discorda. É culpa disso, é culpa daquilo, entendeu? Mas o que é que você mesmo, né, tá fazendo para mudar perfeito. isso? Você pode fazer alguma coisa, né? Mesmo que seja pequeno, mas você pode fazer alguma coisa, né? Por exemplo, a gente vive hoje uma grande revolta, por exemplo, de toda a população. A gente geralmente tudo de ruim que está acontecendo, também logicamente que tem a parcela de culpa. Uhum. A gente sempre tenta jogar para a política, para os políticos, É. mas na maioria das vezes a gente que muito aponta o dedo, quando sai na rua, descasca uma bala, um confete, joga o lixo no chão. Fura fila, entre A outras gente coisas, né? fura fila, tipo, a gente reclama muito do que não convém. Ah, fulano foi beneficiado com tal coisa, não sei o quê, quando o que tá reclamando é beneficiado, ele se cala. É verdade. Então, muita gente, tipo, a gente costuma muito dizer, a culpa é dos políticos e infelizmente o que eu olho hoje, que acaba, os políticos que estão nos representando, acaba sendo um retrato da sociedade. Isso eu falo quando vira uma carga, é, um caminhoneiro vai com uma carga de, exemplo de cerveja, que já aconteceu isso, Uhum. virou na estrada. Às vezes o cara tá lá já morrendo, as pessoas estão preocupadas em roubar a carga, em Deixa o cara saquear a pra lá. carga. Uhum. É É, verdade. Às vezes os políticos, eles se adaptam à população, né? Eles veem que o povo é desse jeito, gosta disso, eu vou ser desse jeito, né? na Às vezes é verdade, isso. é como eu tô falando, é um Uhum. reflexo da população. O que Uhum. acontece? Os políticos é muito retrato da sociedade e eles também manipulam. Eles têm uma parcela de culpa muito grande nisso, lógico que tem. Porque se a gente for estudar a história do nosso país, a gente teve quase 300 anos de escravidão. Uhum. A gente tem um país que 500 eu não recordo quantos anos o nosso país tem, mas acredito que seja 500 e alguma coisa. É. E quase 300 anos foi de escravidão. Então, o pessoal tá muito... A gente ainda vive, queira que não queira, Uhum. os requisitos disso. É, e os políticos, eles estão para manipular. O problema é que as pessoas se deixam levar por isso. Já Uhum. uma vez eu ouvi uma frase de um poeta que dizia: se um boi soubesse a força que ele tem, homem nenhum segurava ele. Já ouvi falar também disso. Se o povo soubesse a força que tem, ninguém o Ninguém domaria. segura Se ali. essa luta toda que a gente vê às vezes, por exemplo, hoje está tendo uma polarização muito grande das pessoas Uhum. ter que se posicionar de direita ou de esquerda. É. Se a briga fosse conjunta pela mudança de um país, talvez um negócio acontecesse. O Isso- que acontece? Eles alimentam isso, alimentam uma polarização. Por quê? Porque, Justamente que eles tipo, querem isso, eles né? querem É. Uhum. poder. O maior interesse dos políticos, que a gente vê de uma forma geral, olhando de cima, geralmente é as articulações do Uhum. Senado, a articulação da Câmara de Deputados, a articulação da Câmara de Vereadores, a articulação da Prefeitura. Isso eu falo em qualquer local, É verdade. em qualquer lugar do nosso país. É em cima de poder. Os Uhum. caras estão muito mais preocupados com o ego, com ter o poder de ser do que O status, propriamente né? de fazer a coisa certa. E as E, pessoas não batem nisso uhum. para querer mudar, não. Ah, chegou a eleição, parece, por exemplo, na minha cidade, por exemplo, Em aqui em todas. Monteiro, em todas as cidades que eu conheço, parece uma festa fora de época, onde se divide as cores da bandeira, parece os blocos carnavalescos que todo mundo vai para a rua desfilar. E onde tudo é esquecido, todos os problemas são esquecidos. E isso acontece ano após ano, eleição a eleição, seja ela federal, seja ela municipal. E a gente, povo, sofre com isso. E a polarização, só para complementar aqui, Paulinho, é uma coisa que você falou também que me fez pensar nisso. Eu acho que um dos grandes centros dessa polarização, dessa divisão, dessas brigas, é nós, cidadãos comuns, esquecermos que nós temos mais coisas que nos unem do que nos separam. Aí a gente tem 1 milhão de coisas que nos unem, que nós sofremos juntos, mas aí muita gente tá lembrando daquele 0,01% de uma diferençazinha que tem com o outro e bota isso como fosse o centro da vida. Eu também tenho visto muito isso. E por isso que tem acontecido muita divisão, muita polarização, muita confusão, né, entre as pessoas. Às vezes por coisas que
vocês dois estão sofrendo junto, a mesma coisa, mas vocês estão brigando, né, em vez de se unir para resolver esse problema, né? Esse é um tema muito pertinente. Eu acho que sempre a gente vai estar tocando nesse assunto, até por conta do momento que a gente está vivendo no nosso país. Não é, Paulinho? Se a gente, por exemplo, vamos levar só um exemplo para a gente ir adiante com outros assuntos, mas se a gente for levar isso para um âmbito municipal, quando a gente chega uma eleição, um lado e o outro sempre tem a solução para o problema, né? Você já viu juntar os dois e dizer, vamos resolver junto? Não existe, porque dentro do sistema tem as pessoas que são beneficiadas, que brigam por aquilo. Estão disputando, né, pelo mesmo espaço. Não para resolver o problema, e geralmente é pelo poder. É verdade, é seu espaço pessoal que estão buscando. Se realmente a população fizer essa reflexão, tem ciclano que está sendo candidato do outro lado e tem fulano que é candidato desse lado. Então, vamos fazer assim, os dois não são o tampa para resolver o negócio. Até hoje, eu não conheço uma cidade que seja perfeita na sua resolução. Se a gente tem dois muito bons, junta os dois e faz uma chapa única e enfrenta os problemas todo mundo junto. Junta toda a população, azul, vermelho, amarelo, a cor que seja, e vão lutar por uma cidade melhor. Aí isso começa a mudança a partir da gente. Por exemplo, é não jogar o lixo na rua, é respeitar o colega, é respeitar as sinalizações de trânsito, é respeitar as diferenças sociais, é se tornar realmente uma pessoa melhor. Porque se essa mudança não começar pela sociedade, essa consciência não começar pela sociedade, a gente vai viver mais 500 anos de país com nada... Não vai pra canto nenhum, é verdade. E não vai mudar nada. A gente vai viver nessa, brigando por uma coisa que a gente não sabe nem o que é. Porque na nossa cabeça a gente tá brigando por uma cidade melhor. Mas, historicamente, isso nunca aconteceu. Então, a gente tá vendo que essa briga é em vão. Então, vamos guardar as armas e vamos ver uma forma diferente. Talvez uma briga... sadia, né? Uma briga sadia, se juntar todo mundo. Dizer, pelo melhor. Todo problema eu vejo isso como que ele tem que ser resolvido. E foi assim que eu consegui passar pelas etapas da vida. Eu tenho curiosidade, Paulinho, sobre a sua infância, né? Você me falou do seu início e tal, que já para nascer você teve que superar várias barreiras, né? E sobreviver. Na sua infância, primeiramente, você, eu não sei se brincava de alguma coisa já relacionada à música ou ao empreendedorismo, porque são dois caminhos que você segue hoje. Na sua infância, o que primeiro que te impactou, o que primeiro que fez você assim? Foi a música ou foi o empreendedorismo? Vamos lá. Na minha infância, nasci em casa humilde, filho de Paulo Decente e Isabel Teixeira, e com muito orgulho